Para falar melhor para vocês o que é ser um nômade digital, como é ser um nômade digital, nada melhor do que trazer para vocês ninguém menos do que o primeiro casal a ser nômade digital no Brasil, o casal Partiu, que está aqui com a gente. A gente acabou de almoçar com eles aqui em Praga, num restaurantezinho muito legal, muito tranquilo, uma comida bem típica, uma cozinha tcheca de excelente qualidade. A gente veio aqui para o apartamento que a gente está para bater um papo sobre essa vida e mostrar um pouco para vocês o que é ser um nômade digital. Então a gente vai fazer algumas perguntas aqui para eles. Quando a gente decidiu ser nômade digital, a gente tinha várias dúvidas e eles foram assim uma fonte essencial de informação pra gente. A gente começou a seguir o canal deles e vai ser excelente para vocês se vocês estiverem também com a intenção de ter uma vida nômade, né, Ícaro? O Ícaro quer, o Ícaro gosta. Vai ser essencial, então, vocês prestarem bastante atenção no conteúdo dessa entrevista, que eles possuem informações super legais e que valem ouro. Então, pessoal, muitas pessoas perguntam pra gente lá no nosso canal e a gente quer tirar essa dúvida com vocês, que é o seguinte: na época que vocês decidiram ser nômades, qual era o trabalho que vocês tinham naquela época? O que vocês faziam naquela época? Bom, eu era fotógrafa de casamento na época e o Vivi era... eu tinha um software, eu sou da área de desenvolvimento de software, e eu tinha então um sistema que um monte de gente usava e pagava uma mensalidade para usar. O meu trabalho, ele requer um trabalho presencial. Então eu trabalhava no Rio de Janeiro em determinados meses do ano e os outros anos eu ficava viajando. Então era metade presencial, metade online. Vocês planejavam? Metade então, não, na verdade mais parte online. Vocês se acertavam para poder estar no Brasil em período. Quando a gente morava lá, o que acontecia era o seguinte: nós dois trabalhávamos em casa quase o tempo todo, já há alguns anos. A Paty, ela saía para fazer as fotos de casamento tipo nos finais de semana, e o resto do tempo estava sempre em casa fazendo o tratamento das fotos, montando os álbuns e assim por diante. E no meu caso era 100% do tempo em casa, cuidando desse sistema. Então a gente teve que resolver o caso dela, né? Exato, especificamente de como ir ao casamento e conciliar com essa vida nômade. O que a gente fazia? A gente concentrava os casamentos todos em determinados meses do ano, ficava 3 ou 4 meses no Rio de Janeiro fazendo casamentos assim toda semana, e nos outros anos, dos outros meses, eu fazia os álbuns e tratava as fotos, fazia a venda, fazia marketing, tudo à distância. Exato. Então era possível fazer viagens para lugares mais longe. Mas sempre tinha que retornar para o Brasil para poder estar aquele período da fotografia em si, né? De fotografar os casamentos. A gente está há 7 anos fazendo isso, então nos primeiros 4 anos a gente fez essa volta ao Brasil para trabalhar, e depois nos últimos 3 anos não, porque ela resolveu parar de fazer essa fotografia. Resolvi me aposentar da fotografia de casamento. Isso. E aí continua a parte do meu sistema e mais recentemente está migrando para uma outra linha de negócio. E assim, qual foi a motivação de vocês para transformar a vida totalmente e adaptar de vez esse estilo nômade? A gente, para falar a verdade, não tinha a menor ideia do que era ser nômade, nem que existia esse negócio. A gente nunca teve essa intenção. Exato. A gente morava lá e no meio de 2009 a gente fez uma viagem para a Argentina. Essa viagem motivou a gente a querer se mudar para a Argentina, algo que a gente fez de fato no final de 2010. Então, quando a gente saiu do Brasil, a nossa intenção era apenas mudar para Buenos Aires. Mas, por uma casualidade, quando a gente foi, era verão e era muito quente, a gente decidiu ir para o sul primeiro, ficar 2 meses lá em Bariloche antes de ir para Buenos Aires, e lá a gente acabou, por conta disso, não se fixando de fato e montando apartamento em Buenos Aires de cara, logo na chegada na Argentina. E justamente enquanto a gente estava nesse período lá, a gente eu estava lendo uns livros, e alguns deles falavam sobre viagem, e num deles eu vi essa história de que algumas pessoas não tinham casa fixa, elas estavam sempre mudando de lugar. Eu achei aquilo fascinante. Te instigou, né? Exato. E de quebra, nesse livro tinha uma frase que me marcou muito, que era uma frase atribuída a Santo Agostinho, que dizia o seguinte: o mundo é como se fosse um livro, e quem não viaja é como se só lesse uma página. E aquilo me marcou, porque eu falei assim, cara, eu não posso ler só uma página, eu quero conhecer o mundo inteiro. Então, nesse momento, eu me dei conta de que a gente já tinha todas as condições para ser nômade, porque a gente já fazia a maior parte do nosso trabalho remoto. A nossa equipe, né, que trabalhava com a gente no Brasil presencialmente no nosso apartamento, a gente já tinha mudado a dinâmica para trabalhar à distância.
Então era só uma questão de, ao invés de ficar trabalhando à distância, estando parado em Buenos Aires, a gente poderia fazer isso viajando. E aí, o mais curioso é que uma das coisas que o cara falava no livro, e depois eu constatei que é verdade, é que muitas das vezes o custo de vida que você tem, as suas contas fixas numa vida convencional, elas já costumam ser tão altas que se você deixa de ter essas contas, muitas das vezes isso já é suficiente para pagar pela viagem. Porque qual que é o problema quando o cara sai de férias? Ele passa a ter duas contas, né? As contas que ele já tem dentro de casa e mais a conta do hotel, da viagem e tal. Então sempre a gente associa a viagem turística a algo muito, muito caro por causa disso. Um luxo, exato. Mas isso deixa de ser verdade quando você não tem mais a conta fixa. Porque aí pronto, você pegou aquele valor da conta fixa, ele agora paga, por exemplo, o apartamento que a gente está aqui agora, né? Que vocês alugaram, você está substituindo uma coisa pela outra. Um aluguel que a gente teria lá no Brasil, hoje a gente paga um aluguel aqui. Exatamente, exatamente. Então isso foi uma sacada que eu vi no livro que eu não sabia na época. E quando eu olhei para isso... Parece óbvio, né? Agora você... Exato. Mas é que não acaba não sendo óbvio para a maioria das pessoas, porque todo mundo meio que tem a conta fixa. Sim, exatamente. Muitos amigos perguntam para mim exatamente sobre isso, sobre o custo de vida. Mas você gasta muito para morar lá fora? Eu falo, cara, eu gasto quase a mesma coisa que eu gastava aqui. Às vezes até menos, só que lá fora. Exato. Tudo isso depende do quê? Do país, da cidade que você tá. A gente sabe que cada país tem um custo de vida diferente. Sim. E que isso varia muito no nosso orçamento mensal. Mas no geral, na média geral, eu gasto a mesma coisa que eu gastava para viver no Brasil. A gente sabe o custo que é viver no Rio de Janeiro, onde a gente vivia, onde vocês viviam também. Exato. O custo como é alto lá, e com o custo que a gente tinha lá, a gente consegue viver tranquilamente por aqui. Exatamente. Inclusive, depois eu constatei, e eu calculei essa média ao longo dos 7 anos, e é essencialmente menor. Na verdade, a gente gasta menos viajando. Você vê que loucura, né? A gente passou 66 países, mais de 300 cidades nesse tempo, gastando menos do que gastava para ficar parado, cara. Em Niterói, que era onde a gente morava, né? Então, e na época ainda tinha esse detalhe de que a Argentina era muito barata em relação ao Brasil. Se a gente está falando aí de 2010, havia uma diferença cambial muito grande, inclusive que foi algo que motivou a gente de ir para a Argentina, que a gente sabia que se a gente continuasse a ganhar no Brasil, né? Inicialmente a Paty ia ir e voltar, tipo, uma vez por mês para fazer casamento no Brasil, e era tranquilo, porque ela podia fazer menos casamento e o poder de compra ia se manter, porque em Buenos Aires era tudo muito mais barato. Muito mais barato. Então você ainda tem esse detalhe que é a chamada geoarbitragem, né? Que é você ganhar num lugar onde você ganha mais e assim por diante. E aí você depois gasta... Vem cá, bonitão. E depois... especial do Ícaro. E depois você gasta num lugar onde o custo de vida é mais barato, né? Então isso é muito legal. Participou do vídeo, Ícaro? Ele é parecidão, ele entra mesmo. Ele vem só pra... A gente usa uma técnica que na verdade eu aprendi com você, para escolher o apartamento no Airbnb. E assim, é muito funcional. A gente consegue escolher, definir a melhor localização, mas eu queria saber de vocês, como vocês fazem para definir essa acomodação? Como vocês fazem para decidir aonde vocês vão morar em cada cidade? E como vocês fazem para alugar um apartamento? Muita gente pergunta, como vocês fazem para alugar um apartamento lá? Vocês fazem transferência? Que site vocês usam? Que ferramenta vocês usam? Desde o início, a gente... Até para contextualizar isso, né? Quando a gente teve essa ideia de ir para a Argentina, que foi em 2009, logo no comecinho de 2010, a gente resolveu fazer uma espécie de um test drive, que foi fazer uma viagem pelos Estados Unidos de 2 meses, que foi a nossa primeira realmente experiência nômade, viajando de carro e trabalhando à distância com a nossa equipe. E foi nessa viagem, quando a gente estava em Nova York, que estava indo para Nova York, que deu aquele pânico, né? Eu falei assim, meu Deus, é caríssimo, né? A hospedagem em Nova York, o que eu faço? E aí um amigo meu, na época, falou assim, cara, usa esse site novo aqui, que é o Airbnb. Isso no comecinho de 2010. E eu falei, pô, incrível, a gente achou um lugar lá barato, né? Barato um quarto, em comparação a um private room, né? Era mais barato em comparação a um hotel. E a gente foi, e de lá pra cá, a gente passou sempre a usar esse mesmo site, né? O Airbnb, para poder fazer a busca dos apartamentos, porque tem apartamentos muito bons no mundo inteiro e são apartamentos por temporada. Apartamentos que você, quando aluga, como esse aqui, que vocês alugaram, já tem tudo no apartamento, né? Ele já vem com tudo.
E o que é mais interessante disso é que muitas das vezes o valor que você paga por esse apartamento, ele é muito compatível com o que a gente gastava no Brasil ou menor. Isso. Né? Então, por exemplo, no Brasil, na época, a gente gastava para bem mais, assim, a nossa bandeirada, né, só de aluguel, condomínio, aquela coisa assim, era para mais de 3 mil reais por mês. E aí a gente decidiu adotar como nosso orçamento para acomodação exatamente 3 mil reais por mês para qualquer lugar do mundo. E aí o exercício é como é que você faz para conseguir em qualquer lugar pagar esse valor, que é o... Claro, às vezes você pode olhar e falar assim, poxa, mas... Desculpa. Será que esse valor não é caro e tudo mais? Porque a gente às vezes pensa, puxa, mas um aluguel de 3 mil não é um aluguel de 3 mil. É tudo. É tudo. Inclusive, o fato de que está tudo mobiliado, está tudo preparado. Com Wi-Fi, você não vai ter... Você não vai ter conta. Não vai ter conta. E não vai ter burocracia e apurrenção. Exatamente. De fiador, de imobiliário, nada disso. Está tudo ali, você chegou, entrou, que nem um hotel. Está tudo pronto, toalhinha, roupa de cama. Sensacional, entendeu? E esse valor a gente tem então o desafio de sempre manter dentro desse patamar de 3 mil reais, né? E no início era fácil, porque... Problemas técnicos. No início era muito tranquilo pra gente conseguir apartamentos nesse patamar, porque quando a gente saiu do Brasil... Que nostalgia, né, agora. Gente, o dólar era 1,61, gente. E o euro, 1,61. Era perto disso, não era nada 2,75, eu acho. Não, o euro era baratíssimo também, era super tranquilo. E aí o euro, quer dizer, o dólar, ele subiu para mais do que 4 ao longo do tempo, naquele pico lá, logo depois do impeachment e tudo mais. Nossa, e aí pra gente foi terrível, porque o nosso poder de compra no exterior, dado que a gente ganhava dinheiro no Brasil, ele caiu para 1/3 do que era antes. Então, foi um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um dos melhores momentos pra gente, porque foi aquele momento que forçou a gente a aprender. E aí, a partir desse ponto, a gente começou a negociar sempre, assim, foi legal porque foi logo depois a gente passar uma temporada na Turquia, onde tem muito esse espírito de negociação, e eu aprendi muito lá, vendo o pessoal fazendo as coisas, e eu falei assim, não, peraí, vamos começar a não mais pagar o que as pessoas pedem no Airbnb, mas sempre entrar em contato com o dono e tentar negociar. Isso é um detalhe que muita gente não sabe, assim, você no Airbnb, ao contrário de quando você está, por exemplo, reservando um hotel, num booking da vida e coisa e tal, no caso do Airbnb, você tem lá um linkzinho assim, ó, fale com o anfitrião. Você pode e deve falar com ele e falar, cara, olha só, esse valor aí eu não posso, eu posso esse tanto, e aí tem várias técnicas de negociação, e a gente foi ficando tão bom nisso que com o tempo eu desenvolvi uma cartinha, que é uma cartinha padrão, que eu mando para todos os donos com quem eu procuro, e ela sempre funciona praticamente, assim, a taxa é absurda, quase 100% de aceitação, e eu peço descontos muito pesados normalmente. Teve casos assim, eu pedi cara de pau assim absurda, mas tipo, pedi 70% de desconto de cara, tem o menor sentido, mas eu vou lá, explico o porquê, dou uma série de razões, tem pessoas que não aceitam, mas tem muitas que falam assim, olha, 70... Não, né? Não, você já tem, aí, né? vamos supor, tem uma que vira e fala, 70 eu não posso, eu só posso 40. Sensacional. Porque se eu já tivesse chegado pedindo 40, no muito eu ia ganhar 10, entendeu? Então, assim, e aí tem todo um processo ali naquela cartinha, e ela foi feita baseada em vários livros, né, de psicologia, de comportamento humano e tudo mais, e eu fui ajustando isso com o tempo, e foi muito bom. Então isso é algo que hoje é muito valioso pra gente, né? Na verdade, aquele dia que a gente encontrou lá no Rio, eu comentei algumas coisas dessa cartinha com você, né? Que aí logo depois você aplicou e já foi suficiente. Eu apliquei. Eu posso comprovar para vocês. Ó, um caos, estudo de caos. Ó, é garantido. Eu apliquei o que o Vinícius me passou. Ele me passou por alto, me deu a base lá do que era. Você nem chegou e só a ler a assim, cartinha, eu nem cheguei a ler a carta. Eu compus mais ou menos o que ele tinha me passado, eu criei uma carta, eu enviei e foi 100% funcional. A gente conseguiu 45% de desconto no apartamento que a gente vai ficar em Valência. Depois então, de Praga, né? Foi muito válido isso, valeu muito a pena. Apartamento bom, grande. A gente também usa essa base de 3 mil reais para poder fazer essa média, né? A gente sabe que é uma média que tem lugares que você consegue mais barato, claro, e outros você compensa ficando mais caro porque não tem o que fazer, dependendo do lugar você acaba pagando mais. Exato. Mas vale muito a pena. Essa carta aí, ó, é mágica, pode anotar. Se você tá querendo alugar por mês no Airbnb, essa carta é mágica. Pode pegar que isso aí é tiro e queda. Aplica o conceito que ele tá falando e ó,
Pode ter certeza que vai funcionar. Estudo de causa, ó, comigo funciona. 45% de desconto fácil. Eu pagava tudo que o cara cobrava. Ele cobrava lá, eu pagava o valor todo. Agora, ó, eu sempre, ó, aquela choradinha básica e só no choro que eu ganho. E tem um detalhe nisso aí, que é talvez um detalhe dos mais importantes, né? Que às vezes você até encontra em determinados mercados o apartamento nesse valor, mas ele não é tão bom. Ou às vezes é mal localizado. Exato, ele é mal localizado, não é muito bom. Tem coisa que não vale a pena. Exato. Então, o que eu acho que é mais interessante nessa história é que eu deixei de olhar só para os apartamentos até 3 mil, passei a olhar até 6. Você limpou aquele filtro. Exato. Eu aumentei o valor, aí eu tenho agora mais apartamentos que eu posso buscar, eu tento baixar o cara para o valor que eu posso pagar. Entendi. Então, você vai para um apartamento melhor, você tem mais chance de achar apartamento porque você tem mais possibilidades. E você fica melhor acomodado pagando a mesma coisa. E uma boa acomodação é tudo. É tudo. Não, é tudo. Eu acho que até o clima da cidade. Você vê a cidade com outros olhos, se você estiver bem acomodado. Se estiver mal acomodado, de repente você nem passa nem gostar da cidade. Não gostar da cidade. A diferença de você estar num loft extremamente pequeno e você estar num apartamento amplo, né? O espaço que você tem, a sensação de alívio que você tem. A gente que tem criança, então, cara... Pra gente é essencial ter um espaço. A gente passou por uma situação, porque a gente em Madrid, a gente tava num apartamento muito pequeno, porque era o valor que a gente podia pagar. A gente não aplicou técnica nenhuma, a gente simplesmente pagou o que a pessoa tava cobrando. E a gente não se arrependeu de ter ficado em Madrid, mas se arrependeu de ter ficado naquele apartamento, porque... Foram 3 meses que a gente passou lá e 3 meses, assim... Apertado. O bairro era muito criança, ele quer correr, mas o apartamento era pequeno e ele queria correr, ele não tinha espaço. E a verdade é que isso afeta a experiência. Afeta muito. Você vê, a gente aprendeu isso, na verdade, logo no final do primeiro ano, né, que foi quando a gente foi para Sydney, na Austrália, e por causa dessa história a gente não fazia isso, tudo era muito caro, a gente ficou num private room. Era até muito bom, era uma casa incrível, mas muito longe. Então, assim, nossa, muito longe. Lá no Cafundó. Então, a Sydney é uma cidade muito legal, todo mundo adora. A gente ficou com uma experiência assim de tipo, nós não gostamos. Mas por quê? A gente estava mal acomodado, então era super difícil ir pra lá. Então isso afeta demais. Era uma hora. Nossa, é pesado. Você desanima até de sair pra ir no centro da cidade, voltar. Era você tinha meia hora pra chegar na estação do trem e mais uma hora de tempo. Cara, a acomodação é 70% da sua experiência na cidade. Total. Tá bem localizado, tá bem acomodado, isso é essencial. Então, cara, assim, a gente consegue hoje pagar menos do que eu pagava antes, estando num lugar muito melhor. Hoje, quando eu vou começar a filtrar um apartamento no Airbnb, eu já começo 4.500. É isso aí. Se eu quero pagar 3, o mínimo é 4.500. Você provavelmente pode olhar de 4.500 com certeza, pra cima, numa você vai conseguir. Exato. É uma técnica que a gente usa hoje. Isso. Eu não procuro mais apartamentos de 3 mil. Isso. O primeiro apartamento que eu aluguei lá em Madrid, eu procurei entre 2 e 3. E eu paguei o preço que a mulher cobrou, eu paguei ela. Eu fiz isso 4 anos, tá? Então eu cheguei na primeira negociação bem pra caramba, cara. Muito bem. E eu só fui negociar porque eu não tinha mais jeito. Aí, galera, se vocês querem saber mais sobre essa carta, essa coisa mágica que é essa carta do Airbnb, você conseguir um desconto muito bom mesmo, e parar de ser trouxa e pagar o que o pessoal pede, entendeu? É tiro e queda. Essa cartinha tá no livro que eles acabaram de publicar, eles estão lançando aí o livro deles, do Casal Partiu. Nômade Digital. Nômade Digital, sobre como é essa vida. Na verdade, eu vou pedir pra eles explicar melhor. É praticamente uma bíblia. É a bíblia do Nômade Digital. Se você quer ser Nômade Digital, você precisa ler esse livro. Então, eu vou perguntar pra eles aqui, pedir pra eles explicarem melhor como é esse projeto, como é esse livro deles. E, cara, se você tá pensando nisso, já começa... São 10 anos de experiência, né? Então, a gente tá desde 2010, né? São 7 anos que a gente tá completando agora. São 7 anos de experiência, tudo num livro. Então, eu acho que pra quem tá começando... Isso é estudo de causa, ó, pra valer. É a causa de verdade. Ó, pode contar que isso aqui é ler e ser um nome digital. Não é tão fácil não, mas a gente... mas já é meio caminho andado. Tá mais ou menos, mas tá quase lá. A proposta do livro era... Eu comecei, na verdade, a escrever o livro há 2 anos, né? Quando a gente tinha acabado de completar em torno de 5 anos que a gente estava na estrada. E é um negócio engraçado, porque quando a gente começou, a gente tinha uma convicção muito firme, que depois revelou-se inválida, de que ninguém queria fazer esse tipo de coisa. A gente virou nômade porque a gente era maluco. Quem imagina quem vai querer, né, viver por aí viajando, não ter uma casa? Todo mundo tem uma casa. Por que alguém vai fazer isso? E eu realmente acreditava muito nisso.
Até por isso eu achava que o nosso trabalho não tinha que ter nenhuma relação com esse projeto. Ou seja, a gente ia viver como nômade, mas não querer ganhar dinheiro com isso ou fazer projetos com isso. Porque ela trabalhava como fotógrafa, num ramo muito bom, que era o casamento, que era muito rentável. Eu tinha o meu software rentável. Ou seja, todos nós dois estávamos bem nos trabalhos. E a gente passou esse tempo todo sem relatar, assim. Exato, a gente praticamente não publicou foto da viagem, não publicou vídeo, não mostrou nada. Porque o foco era assim, eu sempre falava com ela, olha, o mais importante é a gente viver esses lugares que a gente está visitando. Viver, conhecer pessoas, realmente viver aquela experiência ali, ter essas trocas. Além disso, fazer o trabalho que a gente tem que fazer. Se der tempo para relatar alguma coisa, a gente relata, mas isso não é prioridade. Né? Mas, é o que começou a acontecer também a partir de um certo momento, né? Então, o que aconteceu é que quando chegou justamente em 2015, foi a primeira vez que a gente encontrou com outros nômades digitais brasileiros na estrada. Até então eu achava assim, não tem mais ninguém fazendo isso, ninguém quer... Mas depois eu vi que não, tem sim. Não só tem, como a gente está encontrando com eles. Que em 2015 a gente encontrou uma galera na Tailândia, depois encontrou uma galera enorme na Bulgária, em Sófia, e depois daí pra frente sempre encontrou. Estamos aqui agora em Praga. Né? Assim, a gente, não sei se... A gente está em Praga, aqui fazendo essa conversa, entendeu? É incrível isso. E a gente não tinha essa oportunidade de encontrar com outros nômades antes de 2015. Aí naquele ponto caiu a ficha pra mim que, peraí, não, eu acho que as pessoas têm interesse nisso sim. E além disso, a gente agora tem uma experiência enorme sobre esse assunto. Faz sentido a gente criar alguma coisa para ajudar todo mundo que quer virar nômade também. Então, a minha ideia inicial era criar um guia, que era assim, olha, como faz de tudo em relação a essa vida. E foi assim que eu comecei, lá em janeiro, né, de 2016, e comecei, fui fazendo. E eu sabia desde o início que uma das perguntas principais das pessoas era: como é que faz a questão do trabalho, né? Que tipo de trabalho eu posso fazer para poder trabalhar de qualquer lugar e assim por diante. Então eu comecei escrevendo muito sobre isso e eu falava naturalmente sobre o nosso exemplo e eu comecei a ter um incômodo. O incômodo era, o nosso exemplo ele é muito específico, né? Porque fotógrafo de casamento, são poucas pessoas que são fotógrafos de casamento. Querem ser nômades, né? E ainda mais que querem ser nômades. Tipo assim, o universo bem pequeno. Acabou de reduzir mais ainda. Exato. Tipo, eu era desenvolvedor de software, mas só que numa situação muito peculiar, porque eu não estava trabalhando numa empresa, eu estava com o meu próprio software que eu construí e que eu ganhava dinheiro com ele, que é uma coisa também relativamente rara, mesmo entre desenvolvedores de software. Então, isso me dava muito incômodo, porque eu sei que as pessoas iam querer olhar para um exemplo e de repente querer seguir aquele exemplo. E eu pensei assim, não, seria legal agora que eu sei que tem outras pessoas fazendo, vou conversar com essas pessoas e ver o que elas estão fazendo também, porque eu posso relatar no livro. Eu gosto muito da ideia de você aprender com exemplos reais e exemplos bem concretos. E nesse caso do Nômade, eu queria que fosse exemplos brasileiros. Eu queria que fosse um livro para brasileiros, com exemplos de brasileiros, porque o assunto com o qual você pode ganhar dinheiro online, ele muda de um país para o outro. Tá? Assim, por exemplo, a gente encontrou com vários nômades americanos, europeus na Tailândia, e se você olhasse o que eles faziam para ganhar dinheiro, não caberia no Brasil. Muita gente, por exemplo, trabalhava com dropshipping, com e-commerce nos Estados Unidos, usando toda uma modalidade de e-commerce que faz sentido nos Estados Unidos, onde é muito fácil importar da China e tudo mais, mas não daria no Brasil. Por causa da... Exato. Então o que adianta você aprender com esses exemplos se você não vai poder aplicar no Brasil? Então eu queria pegar os exemplos brasileiros. E aí nesse processo eu acabei entrevistando vários outros nômades e eu vi que a história deles era muito mais interessante do que apenas entrar no mérito do trabalho. Porque todos passaram por vários desafios para poder chegar, né, e se transformar em nômade. E eu comecei a me encantar por essas histórias e falei assim, não, peraí, eu vou contar essas histórias de uma maneira mais legal, mais detalhada, com mais, sabe, sutilezas a respeito de todos os desafios que eles foram passando e o que eles ajustaram no modo de trabalho. E com isso acabou gerando um material que são 24 histórias de nômades digitais brasileiros. Não foi assim que eu pensei no início, mas acabou virando isso. E eu percebi o seguinte, agora eu tenho 2 livros aqui no fundo. Eu tenho um guia e eu tenho as histórias dos outros nômades. E aí, por fim, eu fui escrever a nossa própria história, achando que ia ser só mais uma aqui. Mas uma história do livro. Do livro, dessa das histórias. Quando eu fui escrever a nossa, ela foi crescendo, porque afinal de contas são 7 anos. De vocês. E não só isso, desde o início a gente tinha essa percepção de que
seria bom a gente visitar pelo mundo cidades que são cidades consideradas com maior potencial para nômades digitais. Porque o que são essas cidades? São cidades que oferecem um equilíbrio muito legal entre uma boa oferta de acomodação, né, de bons apartamentos, por exemplo, do Airbnb com um preço legal, um custo de vida, sabe, razoável, que não sejam muito caras, e que além disso tenham uma infraestrutura de internet bacana, porque a gente precisa trabalhar com a internet. Então, esse conjunto, não são todas as cidades que tem, são algumas cidades ao redor do mundo que tem. E nesses 7 anos, a gente tentou visitar o máximo possível dessas cidades. De fato, a gente visitou a maior parte das boas bases para nômade digital. Então, eu quis relatar isso no livro, na nossa história, e dar a nossa impressão. Olha, esse lugar aqui a gente gostou por causa disso, não, e tudo mais. E no meio desse processo, muitas das vezes eu falava, essa cidade eu achei meio cara, essa aqui eu achei meio barata. E lá pelas tantas eu falei, mas o que é caro, o que é barato? O caro para mim pode ser barato para você e vice-versa. Dizer que é caro ou barato não ajudou em nada. E foi então que eu tive a ideia de falar assim, não, peraí, vamos lá. Numa vida convencional, o que pesa mais? É o custo fixo de casa. Porque esse você não consegue diminuir muito ao longo de um mês. Os outros variáveis você dá um jeito. Na vida nômade, o que é o equivalente disso? É o que eu chamo de custo básico de viagem, que é a parte de deslocamento, acomodação e seguro de saúde internacional. É o mínimo que o nômade sempre vai ter que pagar. É a bandeirada mensal dele, pra começar a brincar. Pra começar, tem que ir ali. Pra começar a brincadeira já tem que partir disso aí. Tem que partir disso aí. Isso aí, eu tinha essa informação de todos os 7 anos. Então eu falei o quê? Eu vou apresentar isso no livro, em dólar e em real, sempre considerando o valor que foi gasto na época, porque aí qualquer pessoa que for ler, olha o valor exato e ela julga se cabe para ela. Exato. Então, para cada lugar que eu fui descrevendo, eu criei uma ficha técnica daquele lugar. Então, nessa ficha técnica, eu dizia exatamente, olha, quando a gente ficou lá, porque para a pessoa o período do ano também importa, né? Sazonalidade e tudo mais. Qual o valor que a gente pagou, qual a plataforma que a gente usou para buscar apartamento. E, além disso, o link para o próprio apartamento. Porque aí a pessoa ela pode ter uma noção de como são esses apartamentos. Ela pode entrar e ver a localização, as fotos, a descrição, as avaliações e ter uma noção de como são esses apartamentos que a gente aluga pelo mundo. Esse negócio cresceu e acabou virando um livro por si só. Então a nossa história, que era para ser só mais uma ali, ela cresceu porque virou uma história mais detalhada, mas é incrível porque a gente ali coloca todas as experiências, todas as coisas que a gente fez errado, todos os nossos micos, tudo que não deu certo, porque é para as outras pessoas não passarem também por essas coisas, assim como todas as coisas que a gente acertou. Teve muita coisa que a gente acertou. Então, no final, o que aconteceu? Eu comecei a escrever num livro, acabei com 3. E aí surgiu aquela história, puxa, o que eu faço agora? Eu vou vender 3 livros separadamente ou eu vou vender tudo num livro só? Por fim, eu decidi colocar tudo dentro de um livro só. Então, existe um livro só, que chama-se Nômade Digital. Dentro dele tem os 3 volumes. O primeiro volume traz as 24 histórias de nômades digitais brasileiros, que envolvem 42 pessoas no total. Dessas pessoas, muitos são casais, mas também tem homens viajando sozinhos, mulheres viajando sozinhos, casais com crianças, como o caso de vocês. Tem casais com criança já em idade escolar, tem gente viajando de carro, tem gente que não viaja de carro, como todos nós aqui, tem de tudo e tem muitas áreas de trabalho. Tem gente viajando com cachorros, então assim, é incrível porque você vê tudo aquilo que é possível. E eu acho que isso é a primeira coisa quando você vai virar nômade, né? É entender tudo que é possível. Porque quando você às vezes olha aquelas histórias, você vai olhar para uma pessoa lá e fala, cara, essa história aqui é muito parecida com a situação que eu estou. Então você logo consegue se conectar, entender o que o cara fez e já começar a ver os caminhos que poderiam funcionar para você também. Então eu acho fantástico esse livro 1, assim, esse volume 1, para poder as pessoas terem essa noção do todo. Aí no 2, que é a nossa história, é fantástico para a pessoa ter uma noção de mundo e ter uma noção de custos e poder fazer o planejamento financeiro com base em números reais. Inclusive tem o link para a planilha que eu usei, que tem todos os nossos números organizados de diferentes formas. Então você consegue ver, por exemplo, rankings de quais foram as cidades com melhor custo de vida em termos de acomodação, melhor lugar em termos de deslocamento. Tudo está em rankings para poder você já ter essa noção de cara lá. E por fim o guia, né, que é aquele lugar que você tem assim, o como faz já prontinho de tudo, que é justamente onde está a carta que a gente estava falando aqui. Então está a carta lá de negociação, toda descrita. Eu explico por que cada parágrafo está lá naquela carta, o que ele está querendo causar, né, na cabeça da pessoa que está lendo aquilo dali, que reação que eu estou esperando daquela pessoa. E no guia tem
Primeira parte de trabalho, falam muito sobre as 3 modalidades principais de trabalho, para quem quer viver assim, né? Você pode ser um empregado remoto, ou você pode ser um freelancer, ou você pode ter um negócio digital, e eu falo muito sobre cada um desses casos e quais as áreas, né, as profissões que têm mais chances em cada um desses casos. A parte de viagem, que é uma parte enorme, onde eu falo a questão da acomodação, deslocamento, como é que você faz para comprar passagem barata, para ir de um lugar para o outro com diferentes meios de transporte, mais uma série de coisas. Tem uma parte fundamental que é muito negligenciada, que é a parte de segurança, onde eu falo muito sobre segurança física e digital, de como é que você se mantém seguro na estrada. Aí tem relacionamentos, saúde, dinheiro, obviamente, parte fundamental, como é que você lida com dinheiro em diferentes partes do mundo. Isso, então eu ia querer aqui, ó, só. Então virou uma coisa que acaba sendo meio que uma bíblia, realmente, não é um livro pequenininho, é um livro grande, mas eu acho que quando você vai virar a sua vida pela vez, para virar um nômade digital, no fundo você quer ter acesso a essas informações. É o livro que a gente queria ter quando começou, porque se a gente tivesse, a gente ia economizar uma fortuna. É verdade. Tinha errado menos, nossa, né? Nossa. A gente acabou precisando dar muita porrada de cara na parede para poder aprender. E felizmente agora não, é só ler lá no livro, já tá tudo destilado lá, então a vida vai ser mais moleza que isso, ó. O livro dos caras tá aí, ó, preparado, é só entrar lá, a gente vai deixar o link aí pro livro na descrição do vídeo. Aproveita, cara, essa é uma chance. Entendeu? Vocês estão tendo a chance de poder já começar com o pé direito. A gente teve que começar com o pé esquerdo, caindo da escada. Vocês não vão precisar passar por isso, tá tudo mais fácil agora. Então aproveita essa chance aí. Vocês estão de parabéns. O Vinícius, a gente já conversou muito. Quando a gente começou a querer essa vida nômade, foi no canal de vocês que a gente começou a ver, na época vocês estavam em Sofia ainda. Toda vez que a gente almoçava, a gente sentava, vamos almoçar e vamos ver o Casal Partiu. A gente começou a ver as dicas de vocês. Foi essencial pra gente, foi um planejamento longo pra gente, a gente demorou, foram quase um ano, um pouco mais de um ano pra poder sair do Brasil. A gente precisou sair do apartamento, deixar um monte de coisa pra trás, começar a se planejar para economizar, para poder conseguir fazer, foi um projeto longo. Muitas pessoas veem a nossa vida e acham que a primeira coisa que as pessoas falam é rico, com dinheiro é fácil. Mas na verdade ninguém sabe o planejamento que a gente precisa ter, o controle que a gente precisa ter para levar a vida desse jeito. O que a gente abre mão também, né? Das coisas que a gente deixou de lado, das coisas que a gente abriu mão para poder levar esse tipo de vida. Ver essas causas e ver exatamente isso. Como você pode ser um empresário, como você pode ser um empregado, como você pode trabalhar em vários ramos diferentes e fazer isso, entendeu? Porque você não precisa seguir, não é um roteiro, não tem um script, não tá feito, não tá... o que você precisa fazer, e sim as maneiras que você tem. E hoje em dia a tecnologia dá toda... Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil, né? E hoje em dia a tecnologia dá todas as oportunidades, assim, eu acho que cabe a cada um ver de que maneira melhor cabe a ela, né? De qual é o caminho que ela pode tomar, mas com certeza a ferramenta ela vai ter. O momento é esse. Nunca foi tão fácil pela tecnologia e nunca foi tão pacífico o mundo que a gente vive, né? Verdade. Sim. Ao contrário do que às vezes parece, né, pela TV, que é muito violento. Não, e as pessoas mas, falam cara, pra gente, não sei o que, vocês não têm medo. E o nosso passaporte tá no Rio de Janeiro, a gente passa na linha exato, vermelha, gente, né? Pelo amor de Deus. Gente, mas fala pra mim assim, século passado teve 2 guerras mundiais, gente. A gente não tá tendo guerra no momento desse nível. Tá tudo felicidade. O pessoal falou pra mim, nossa, teve atentado terrorista lá em Barcelona, você não tem medo não? Eu falei, eu passo pela linha vermelha, eu tenho medo disso. Não tenho medo de atentado terrorista em Barcelona. Eu ando de carro na linha vermelha, isso me dá mais medo, cara. Isso não é nada. É verdade. Mas é isso, e é engraçado que às vezes a gente fica pensando nisso em termos de, poxa, ser nômade é legal, claro, porque vou ter a oportunidade de ver o mundo e ter uma liberdade que poucas pessoas têm, mas que ao mesmo tempo eu acho que qualquer pessoa pode ter essa liberdade se ela se esforçar para isso. Como você falou, nada é da noite pro dia. Levou aí um ano, pra gente foi 1 ano e meio, para quase todos esses nômades que eu entrevistei também foi assim, mais ou menos 1 ano, leva tempo. Mas eu acho que é um tempo muito bem investido, porque o resto da vida, cara, assim, os lugares por onde a gente passou, as pessoas, é uma coisa fantástica. E além disso, muitas das vezes, eu não tinha comentado antes, mas dentro dessas 24 histórias, tem 3 milionários. 2 se tornaram milionários depois que viraram nômades. Enquanto nômades. Um tem 21 anos, gente. 21 anos. Olha que loucura. Legal, né? Como que o mundo mudou. Como que um garoto que saiu de casa aos 17 anos,
para viajar, para fazer isso que a gente está fazendo, eventualmente se transforma em um milionário. Cara, é muito bacana. Então tem, né, muita coisa legal que tá lá, que é assim, eu acho que é instrutivo muito além da questão do nômade, né? Da gente repensar como a gente encara a forma de vida, de trabalho, de verdade. Muito legal. Então, galera, a gente vai encerrando esse bate-papo por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, a gente vai tentar responder. A gente vai deixar o link do livro, esse é o mais importante. A gente vai deixar o link do livro aqui embaixo na descrição também, para vocês poderem acessar lá. Cara, vale muito a pena, isso é um grande investimento para quem quer levar essa vida. A gente vai se despedindo aqui. Deixa as redes sociais deles também. A gente vai deixar as redes sociais deles aqui. Segue eles lá também, eles têm um canal no YouTube que é muito legal, vale muito a pena, tem muita coisa legal. Casal Partido. As edições, olha... A Paty tá de parabéns com as edições dela. O dia que eu chegar nesse nível. O dia que eu chegar nesse nível. Você vê um vlog deles, parece que você tá vendo um filme, uma minissérie, assim. É muito legal. Olha quem tá aqui, ó. Vem pra se despedir. Olha quem tá aqui pra se despedir da galera. Ele tá vendo o cabelo. Ele tá se vendo lá em cima. Então segue eles lá na rede social. Dá tchauzinho, Ícaro. Dá tchauzinho. Segue eles lá nas redes sociais. Segue a gente também. Se você não assina o canal, assina aí, marca lá o sininho para receber a notificação desses vídeos que a gente vai postar. A gente já postou o vídeo sobre o que a gente faz para viver, como a gente faz para trabalhar e viver aqui fora e receber e ganhar, como a gente ganha dinheiro morando aqui fora. A gente já explicou isso no vídeo anterior. E agora, a gente está nesse vídeo aqui explicando sobre o que é ser nômade. Se você não quer perder essa oportunidade de conhecer essa Bíblia, esse conceito que é o Guia do Nômade Digital, a gente vai deixar o link lá embaixo. Agora é com vocês, vai lá, clica lá, segue lá, vai lá para comprar, clica lá e compra. Então é isso, gente, vamos encerrando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera.